assunto é de hoje, nós vamos falar de reclamações pela internet. Os consumidores do Paraná já podem registrar reclamações e receber resposta das empresas em relação a produtos e serviços contratados por meio de uma plataforma online no site www.consumidor.gov.br. O cidadão pode fazer a queixa usando um equipamento que tem acesso à internet, como computador, smartphone ou tablet, sem precisar ir até uma unidade do PROCON. Bom, esse é um serviço que veio, sem dúvida nenhuma, facilitar e muito a nossa vida, né? Para a gente entender melhor como é que funciona esse serviço, que pretende aí agilizar todos os processos de reclamações do consumidor, a comunidade convidou o diretor do PROCON de Maringá, o João Luiz Regiane. É um prazer recebê-lo aqui no Comunidade, viu, Regiane? Satisfação é toda minha, Adriana. Sempre que a gente tem a oportunidade de vir aqui à TV Unicesumar, nós temos a certeza absoluta de que toda a região de Maringá está sendo bem informada. Sem dúvida. Agora, por favor, vamos então esclarecer para os nossos telespectadores, né, de que forma que o consumidor pode utilizar essa nova plataforma. Como você bem mencionou, é o www.consumidor.gov.br. É uma plataforma digital, um site, na verdade, para que fique fácil das pessoas entenderem, de acesso fácil ao consumidor, ao cidadão, que está funcionando desde o início do mês de junho experimentalmente em alguns estados do Brasil. Paraná, Rio de Janeiro, Maranhão, Acre e mais 2 ou 3 estados aqui que eu não tenho de memória no momento, mas que foram justamente os estados cujos PROCONs estaduais participaram lá junto ao Ministério da Justiça em Brasília, da formatação dessa plataforma digital. Então, o PROCON Paraná esteve ativamente envolvido, né, por meio da coordenadora estadual Cláudia Silvano, na formatação dessa plataforma digital que visa levar, né, a defesa e proteção do direito do consumidor a todos os rincões desses estados onde a plataforma está sendo disponibilizada. Nós sabemos aqui, por exemplo, no estado do Paraná, né, um estado com aproximadamente aí 399 municípios, que nós temos tão somente 54 municípios atendidos por PROCONs municipais, né? Uma minoria, na verdade, de municípios atendidos por um órgão municipal de defesa do consumidor, como nós temos aqui em Maringá. E essa plataforma digital, ela vem justamente para atender os municípios, né, que não têm o PROCON, ou melhor, que não têm o atendimento por meio de um órgão de defesa do consumidor, como seria o caso se tivesse o PROCON municipal, e também mesmo para aqueles municípios que já têm o seu PROCON municipal, para facilitar o acesso do consumidor, que muitas das vezes não pode sair do seu trabalho, ou por algum motivo de saúde não pode sair da sua residência, para exercer a sua cidadania na área do direito do consumidor. A gente bem nota que é a tecnologia encurtando os caminhos, as distâncias, né? Já que a gente sabe que tem uma grande quantidade de municípios que não dispõem de uma unidade desse órgão de proteção e defesa ao consumidor. Então, Regiane, a tecnologia a favor aí do consumidor, né? A favor do consumidor vem com um pouco de demora, né? Nós temos, assim, solicitado por meio dos PROCONs municipais uma maior agilidade do Ministério da Justiça no atendimento dessas questões que afligem os consumidores, mas vem tempo ainda aí para a gente fazer com que o consumidor tenha um acesso mais rápido à sua cidadania, a tudo que lhe diga respeito e direito na área do direito do consumidor. Bom, por falar em acesso mais rápido, eu tenho aqui alguns dados nas minhas mãos, que desde o início do funcionamento do site, que foi em 30 de maio, né, deste ano, foram efetuados cerca de 700 registros de consumidores e o índice de casos solucionados está em 75% das reclamações realizadas. E esse dado é do PROCON
Paraná. A gente não tem como mensurar quanto dessas reclamações foram provenientes de consumidores daqui da nossa região, né, Regiane? Por enquanto nós não temos um dado estatístico ainda de Maringá, provavelmente dentro de mais algumas semanas deve sair algo, né, em relação à estatística do estado do Paraná por município. Daí nós vamos estar divulgando, passando para vocês divulgarem, porque é um dado interessante até para estimular as pessoas que estão nos assistindo a conhecerem o consumidor.gov.br. É uma plataforma digital, um site ali intuitivo, de fácil acesso. As pessoas acessando o site já podem ver a relação de todos os fornecedores, prestadores de serviços e fornecedores de produtos que estão cadastradas e que, uma vez cadastradas, é porque aceitam com que os seus clientes consumidores, lhes façam reclamações por meio do consumidor.gov.br. E aí, Adriana, fica aqui uma informação importante para quem está nos assistindo. O consumidor.gov.br, ele não exclui a continuidade das ações dos PROCONs municipais, certo, e do PROCON municipal, aqui no caso nosso aqui de Maringá. Caso o consumidor eventualmente tente resolver, fazendo a sua reclamação por meio do consumidor.gov.br, e uma vez não obtendo êxito, ele pode continuar procurando o PROCON aqui em Maringá ou o PROCON da sua cidade. É só uma ferramenta a mais, né, de acesso mais fácil ao consumidor. Agora, os PROCONs continuarão com as suas atribuições normais e regulares, como já o vinham fazendo. Certo. Então, uma pergunta que cabe nesse sentido, Regiane, e que é com certeza uma curiosidade do consumidor, é se eu tenho uma queixa, né, contra uma empresa, digamos, de telefonia. Registro isso no PROCON, na unidade da minha cidade, né? Eu posso também registrar pela plataforma online essa mesma queixa ou dá duplicidade no sistema? Veja bem, as duas alternativas ou as duas vias aí de tentativa de resolução do conflito para o consumidor, elas não se excluem. Não há problema nenhum de consumidor, uma vez já tendo proposto a sua reclamação perante o PROCON da sua cidade, que ele refaça a reclamação perante o consumidor.gov.br, por onde ele resolver com maior rapidez e dentro daquilo que lhe interessa, seja pelo consumidor.gov.br ou seja pelo PROCON da sua cidade, é o que interessa, na verdade, para o consumidor. Então, uma alternativa em relação à outra, ou seja, o PROCON em relação ao consumidor.gov.br, uma não exclui a possibilidade, a outra em relação à possibilidade que o consumidor tem de fazer as reclamações em ambas as vias. Muito bem esclarecido. Agora, a Regiane, fala para a gente, não adianta também o consumidor tentar registrar uma queixa de um fornecedor que não esteja cadastrado nessa plataforma online, né? Veja bem, Adriana, é muito importante a tua indagação até para esclarecer o consumidor no sentido de que ele não conseguirá sequer fazer a reclamação. Ele só conseguirá realizar reclamações perante aqueles fornecedores cadastrados que já constam ali do cadastro do consumidor.gov.br. Aqueles fornecedores, porque pode ficar aquela indagação, mas os fornecedores que não estão lá cadastrados, como é que o consumidor faz? Continua se dirigindo a uma unidade do PROCON, nos PROCONs municipais das suas cidades. Gradativamente, qual é a expectativa que os PROCONs estaduais têm e por isso a plataforma consumidor.gov foi criada? É de que, com o passar do tempo, a grande maioria dos prestadores de serviços e produtos se cadastrem, porque, do ponto de vista de marketing, Adriana, gera segurança no consumidor ele saber que aquela empresa que está ali propondo a venda de um produto está cadastrada no consumidor.gov.br,
gera mais, digamos, Credibilidade, né? certeza e credibilidade de que uma vez adquirindo o produto junto àquela empresa, ele vai ter um canal de comunicação eficiente para resolver eventual conflito de interesse com aquele fornecedor. Bom, e a partir do momento, Regiane, do registro da reclamação por parte do consumidor, a empresa, o fornecedor, tem até quantos dias para se pronunciar em relação à queixa feita? Veja, em média de 10 a 15 dias, não há uma padronização. É óbvio que, né, por parte do fornecedor, o compromisso que ele tem é de tentar resolver por meio da plataforma o mais rápido possível. O tempo médio é de 10 a 15 dias, que é o tempo considerado o tempo, digamos, razoável para que a empresa receba a reclamação, processe administrativamente o que aconteceu, levante as informações e dê uma resposta efetiva para o consumidor. E como eu bem disse, Adriana, caso essa resposta não venha ou a resposta venha a ser dada ao consumidor de modo negativo, o consumidor pode fazer ou reformular a mesma reclamação perante uma unidade do PROCON municipal. Bom, a gente sabe que trata-se de um serviço novo, muita gente ainda não sabia que o PROCON havia disponibilizado essa plataforma online para fazer as reclamações, mas eu queria de antemão te perguntar se vocês na unidade do PROCON aqui em Maringá, na agência, já perceberam que houve uma diminuição por parte dos consumidores em fazer reclamações optando pela plataforma, pelo uso da plataforma e não se dirigindo pessoalmente a uma unidade. Veja, Adriana, como é algo muito recente, nós não tivemos ainda essa percepção de diminuição de procura lá no PROCON. Agora, é muito importante esse papel que os meios de comunicação exercem, como essa oportunidade que vocês estão nos dando aqui de informar a população, porque é justamente por meio da propagação dessa informação é que, com certeza, num futuro breve, num futuro próximo, as demandas formuladas diretamente perante os PROCONs, não só o PROCON aqui de Maringá, mas os PROCONs de uma maneira geral, serão diminuídas, né? Se diminuirão. Agora, o que é também importante deixar aqui informado para o consumidor que está nos assistindo, no caso específico aqui do consumidor de Maringá, caso ele tenha alguma dificuldade no manejamento lá, no acesso e como proceder junto ao consumidor.gov.br, ele pode procurar, né, o auxílio por meio do 151, que é o telefone, o call center do PROCON aqui de Maringá, para receber informações por meio telefônico, que também agilizaria, de repente, até e facilitaria a compreensão de como funciona o sistema. Tá certo. Regiane, a gente sabe que o número de reclamações de serviços que são contratados pelos consumidores, como, por exemplo, internet, banda larga, serviços de telefonia móvel ou até mesmo fixa, né, geram aí um número exorbitante de reclamações. E eu queria que você me dissesse, existem novas regras agora, né, para se fazer uma reclamação desse tipo de serviço contratado? Veja bem, Adriana, muito oportuna a tua observação, porque justamente agora na terça-feira, dia 7, começou a vigorar um novo regramento estabelecido pela Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, em relação à área das telecomunicações. E aí é um regramento que abrange telefonia fixa, móvel, TV por assinatura e internet, né? Dentre as novas regras, né, tem 4 regras que são assim as mais, digamos, não que as demais não sejam importantes, mas são as, digamos, as que mais de modo recorrente o consumidor necessita ou necessitará delas para ter uma acessibilidade maior ao sistema de telecomunicações no país. Dentre as regras, se estabeleceu agora pelo regramento novo, já está em vigor no dia de hoje, a obrigatoriedade de que as operadoras que atuam nesses segmentos das telecomunicações ofereçam no seu call center a possibilidade de cancelamento automático de serviços. Você sabe que quando você liga para o call center,
de uma determinada operadora de telefonia ou de TV por assinatura, é oferecido um menu de atendimento, clique 1 para tal serviço, 2 para tal serviço. Naquele menu inicial, agora passa a ser obrigatório que a operadora forneça como uma das opções o cancelamento da contratação dos serviços, que era uma grande reclamação dos consumidores que enfrentavam diversas dificuldades, muitas das vezes se submetendo a horas ali num processo desgastante de tentativa de encerramento de serviço e não conseguiam. Agora, com essa nova sistemática, passa a ser obrigatória a disponibilização dessa alternativa de cancelamento de serviços, que deve ser atendido pela operadora em 2 dias úteis. Tá? Esse é um dos regramentos novos que já está em vigor. Um outro regramento interessante, que é informar o consumidor, Adriana, é que a partir daqui as operadoras são obrigadas a retornar as ligações que caem durante o atendimento, né? Porque o consumidor muitas vezes era obrigado a refazer as ligações e refazer todo o processo, contar toda a história, para daí chegar ao ponto de fazer novamente a solicitação que estava prestes a fazer quando a ligação caiu. E sempre cai com outro atendente diferente, Sempre cai né? com um atendente diferente, ele tem que refazer todo o processo, que é extremamente desgastante. Pelo regramento novo agora, Cabe o mesmo operadora. atendente tem que refazer a ligação e dar sequência ao atendimento de onde ele se encerrou. Muito bom. Tá? Uma outra regra... Já demorou, né, Regiane? Demorou, mas felizmente atenderam o clamor do consumidor nesse aspecto. Uma outra regra, Adriana, interessante é que a partir de agora, os créditos pré-pagos passam a ter validade mínima de 30 dias, porque havia algumas operadoras vendendo créditos com validade em tempo inferior, e a equiparação nas promoções entre os clientes antigos e novos, onde que as ofertas promocionais feitas para atrair os clientes novos passam também a valer para os clientes antigos e que já tinham contrato assinado com as operadoras dessas áreas. Felizmente, essas novas regras, né, estão vindo aí para, com certeza, agilizar e facilitarem muito a vida do consumidor. Regiane, eu gostaria de te agradecer por estar aqui no Comunidade, trazendo essas informações para a gente. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Viu? Eu que agradeço, Adriana. Um grande abraço a toda a equipe aqui da TV Unicesumar. Fico sempre à disposição de vocês lá no PROCON. Quando precisarem, é só chamar, que nós estaremos aqui para falar com toda a região de Maringá por meio da TV Unicesumar. Obrigado. Tá certo, obrigada a você.